A gente chama de injustiça aquilo que, no fundo, é inveja disfarçada. Às vezes a gente diz que quer crescer, mas o nosso coração está mais interessado em ocupar o lugar de outra pessoa do que em construir o nosso próprio caminho. E essa é uma das lições mais fortes do capítulo 16 de Números. Porque ali nós vemos uma história pesada, profunda e muito atual. A rebelião de Corá contra Moisés e Arão. Mas esse capítulo não fala apenas de rebeldia. Ele fala sobre comparação, insatisfação, orgulho, desejo de reconhecimento, ambição fora do propósito e o perigo de querer um lugar que Deus não nos chamou para ocupar. E a pergunta que fica para nós hoje é muito séria. Nós queremos crescer de verdade ou queremos apenas tomar o lugar de alguém? Porque existe uma grande diferença entre crescer com propósito e disputar posição por vaidade. E quando a inveja entra no coração, ela quase nunca aparece com o nome de inveja. Muitas vezes ela aparece com cara de justiça, de direito, de indignação, de merecimento. Mas por trás disso pode existir uma alma ferida dizendo: por que ele está lá e não eu? Por que ela recebeu aquilo e eu ainda não? Por que aquela pessoa foi escolhida e eu fui deixado para trás? Hoje nós vamos olhar e entender como essa mensagem pode despertar a nossa mente para uma vida mais livre, mais próspera, saudável, com identidade, com propósito e com paz. Em Números capítulo 16, Corá se levanta contra Moisés e ele não faz isso sozinho. Ele se junta com Datã, Abirão e mais 250 líderes do povo. Eles eram um homem de influência, não eram pessoas sem voz, não eram desconhecidos no meio da comunidade. E eles chegaram até Moisés e Arão com uma fala que parecia bonita. Eles disseram: todo o povo é santo, por que vocês se colocam acima da congregação? O discurso parecia justo, parecia uma defesa de igualdade, parecia até uma causa nobre. Mas o problema é que Deus conhecia a raiz. E aqui está a primeira grande lição para nós. Nem toda fala bonita nasce de uma intenção pura. Às vezes a boca fala de justiça, mas o coração está cheio de comparação. Às vezes a gente diz que quer reconhecimento, mas o que existe por trás é a dor de não aceitar o lugar onde nós estamos. Corá não era um homem sem função, ele era levita, ele já tinha um lugar importante no serviço diante de Deus. Ele já tinha uma responsabilidade espiritual, ele já tinha honra, mas ele desprezou o que ele tinha porque começou a desejar o lugar do outro. Isso acontece muito com a gente. Às vezes, nós temos dons, talentos, capacidades, oportunidades e caminhos abertos, mas não conseguimos enxergar isso porque estamos olhando demais para a vida dos outros. E quando a gente olha demais para o lugar do outro, começa a perder gratidão pelo próprio lugar. Existe uma diferença enorme entre querer crescer e querer competir. Crescer é desenvolver o que Deus colocou dentro da gente. Competir é tentar provar que somos melhores que alguém. Crescer é amadurecer, competir é se comparar.
Crescer é respeitar processos, competir é querer atalhos. Crescer é usar os dons que nós temos com responsabilidade. Competir é desejar os resultados dos outros sem viver a história que eles viveram. E aqui nós precisamos ser sinceros. Muitas vezes a gente não quer pagar o preço da construção, mas queremos sentar na cadeira de quem construiu. A gente não quer viver o processo, mas quer receber a honra. A gente não quer viver no anonimato, mas quer aparecer em público. Ou melhor, a gente não quer servir no anonimato, mas quer aparecer em público. A gente não quer ser preparado, mas quer ser promovido. Só que as leis da vida não funcionam assim. O Criador colocou princípios no mundo. A semente vem antes da colheita. A raiz vem antes do fruto. O preparo vem antes da responsabilidade e o caráter vem antes da posição. E quando a gente tenta ocupar um lugar sem ter estrutura interior para sustentar aquele lugar, aquilo que parecia promoção pode virar destruição. Por isso esse capítulo de número 16 é um alerta. Não adianta subir por fora se por dentro ainda estamos presos na comparação, na inveja, no orgulho e na necessidade de provar alguma coisa. O verdadeiro sucesso começa quando nós paramos de disputar o lugar dos outros e começamos a honrar o nosso próprio chamado. A inveja é perigosa porque raramente ela se apresenta de forma clara. Ninguém gosta de admitir eu estou com inveja. Normalmente a gente diz, não é justo. Eu também mereço. Por que só ele? Por que só ela? Eu faço tanto e ninguém vê. Eu também tenho capacidade. E pode ser que tudo isso tenha alguma verdade. Nós podemos ter capacidade mesmo, podemos ter valor, podemos ter dons, mas a questão não é apenas se temos capacidade, a questão é qual espírito está nos movendo. É propósito ou é comparação? É crescimento ou é disputa? É chamado ou é vaidade? É consciência ou é ferida? É serviço ou desejo de controle? Corá parecia estar defendendo o povo, mas no fundo ele estava questionando a escolha de Deus. Isso é muito sério, porque quando a gente não aceita a nossa identidade, começamos a brigar com a identidade do outro. Quando a gente não reconhece o nosso valor, começamos a diminuir o valor de quem está ao nosso lado. Quando a gente não cura a nossa alma, começamos a transformar vitórias dos outros em ameaça. Mas a vitória de alguém não diminui o nosso destino. O lugar de outra pessoa não cancela o nosso chamado. A prosperidade do outro não impede a nossa prosperidade. O sucesso de alguém não significa que nós fracassamos. Existe espaço na vida para cada pessoa que decide viver a própria essência com verdade, disciplina e propósito. Moisés responde a Corá de uma forma muito profunda. Ele mostra que Corá e os levitas já tinham recebido um lugar especial. Eles foram separados para servir, tinham uma função, tinham acesso, tinham responsabilidade, mas aquilo já não bastava.
E essa é uma prisão que pode atingir qualquer um de nós, a incapacidade de valorizar o que já recebemos. A gente pede portas abertas, mas despreza a porta pequena. Pede prosperidade, mas não administra bem o pouco. Pede reconhecimento, mas não serve com excelência onde estamos. Pede liberdade, ou pedimos liberdade, mas continuamos presos à opinião dos outros. A gente pede riqueza, mas não desenvolve sabedoria, disciplina e responsabilidade. Pede propósito, mas passa o dia inteiro comparando a própria vida com a vida de alguém. E aqui está uma verdade simples, que não honra o lugar onde está, dificilmente estará pronto para um lugar maior. O crescimento verdadeiro começa com fidelidade ao que já está em nossas mãos. Nós precisamos olhar para dentro e perguntar: quais dons eu estou ignorando? Que talentos eu estou enterrando? Que oportunidades eu estou desprezando? Que responsabilidades eu estou tratando como pequenas? Que parte da minha identidade eu abandonei porque fiquei olhando demais para a identidade dos outros? Porque o nosso próximo nível não começa tomando o lugar de ninguém. Começa cuidando melhor do lugar que já foi confiado a nós. Quando falamos de prosperidade, riqueza e sucesso, precisamos entender uma coisa: prosperidade sem propósito vira peso, riqueza sem sabedoria vira armadilha, sucesso sem identidade vira prisão, liberdade sem maturidade vira desordem. Deus não quer apenas nos levar para um lugar maior. Ele quer formar em nós uma estrutura capaz de sustentar esse lugar. E não basta conquistar, é preciso permanecer. Não basta ganhar dinheiro, é preciso ter sabedoria para administrar. Não basta receber influência, é preciso ter caráter para não se perder. Não basta ser visto, é preciso continuar inteiro por dentro. Corá queria mais posição, mas não demonstrou mais maturidade. E muitas vezes nós também queremos mais. Queremos crescer, prosperar, vencer, ter liberdade, ser donos do nosso tempo, viver com paz e alegria. E isso é muito bom, isso é legítimo, mas o caminho precisa estar limpo. Não podemos construir uma vida próspera em cima de comparação. Não podemos querer abundância carregando inveja. Não podemos buscar sucesso tentando diminuir outra pessoa. O sucesso verdadeiro não nasce quando vencemos alguém. Ele nasce quando vencemos a nossa própria imaturidade. A maior conquista não é tomar o lugar de outra pessoa. A maior conquista é nós, ou que a gente se torne quem fomos criados para ser. Então, como podemos aplicar isso na nossa vida real hoje? Primeiro, precisamos vigiar o nosso coração. Quando sentimos incômodo com o crescimento de alguém, em vez de julgar a pessoa, precisamos olhar para dentro. O que isso está revelando dentro de mim? É uma dor, uma frustração, uma comparação, uma crença de escassez? É a sensação de que não existe espaço para mim? E segundo, precisamos parar de medir o nosso valor pela posição que ocupamos. Nós não valemos mais porque estamos no palco, nem valemos menos porque estamos nos bastidores. O valor não está apenas no cargo, está na essência, na obediência, no caráter, no serviço e na verdade com que vivemos. E terceiro, precisamos desenvolver o que já recebemos. Em vez de gastar energia invejando a vida de alguém, vamos usar essa energia para crescer. Vamos estudar, trabalhar melhor, cuidar da saúde,
organizar a mente, curar o emocional, melhorar os nossos hábitos, desenvolver os nossos dons, administrar o dinheiro ou aprender a administrar o dinheiro, buscar sabedoria, fortalecer a fé, agir com constância, porque enquanto a inveja paralisa, o propósito nos coloca em movimento. Hoje, no capítulo 16 de Números, ele nos chama para despertar. Nós não precisamos tomar o lugar de ninguém para provar que temos valor. Não precisamos destruir a imagem de alguém para construir a nossa. Não precisamos viver disputando, comparando, competindo e carregando peso. Existe um caminho mais leve, mais verdadeiro e mais poderoso, que é o caminho da identidade. Quando sabemos quem somos, paramos de copiar destinos alheios. Quando entendemos o nosso chamado, paramos de brigar por lugares que não são nossos. Quando confiamos nos princípios do Criador, entendemos que ninguém pode impedir aquilo que foi plantado em nós, desde que sejamos fiéis ao processo. A vida não floresce pela inveja, a vida floresce pela verdade. A prosperidade não nasce da disputa, ela nasce do alinhamento. A liberdade não vem quando vencemos os outros. Ela vem quando vencemos as prisões dentro de nós. Então hoje a pergunta continua. Nós queremos crescer ou queremos tomar o lugar de alguém? Porque crescer exige humildade, exige processo, responsabilidade, cura, exige aceitar que cada pessoa tem uma jornada. E quando nós paramos de lutar contra a história dos outros, finalmente começamos a viver a nossa própria história. Que hoje a gente escolha crescer com verdade, sem inveja, sem comparação, sem culpa, sem medo, sem peso, sem precisar provar nada para ninguém. Que a gente reconheça os nossos dons, talentos, habilidades, capacidades que já foram colocadas dentro de nós. Que a gente prospere com propósito, tenha riqueza com sabedoria, viva com paz, com saúde, com alegria e liberdade. E que nunca esqueçamos que o nosso lugar não precisa ser tomado de ninguém. Ele precisa ser construído com fé, com consciência, com trabalho, com sabedoria e obediência aos princípios da vida. Me ajude a levar essa mensagem adiante. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa parar de se comparar e começar a viver o próprio propósito. No próximo vídeo nós vamos continuar despertando para uma vida mais livre, próspera, consciente e alinhada com aquilo que fomos criados para viver. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá!